Antes uma pergunta. Quem aqui luta assim com... Hoje o assunto dentro de Moisés vai ser esse. Quem aqui luta com a ira? Pouca gente, né? Eu estou de mão levantada já aqui, ó. Ontem, vou dar mais uma chance. Quem que luta com aquele nervosismo mais acentuado? Acho que agora foi melhor, né? É nervosismo mais acentuado. Com ira, levanta a sua mão. Ah, está aumentando. Acho que na terceira chamada todo mundo levanta a mão. A gente luta com isso. Alguma coisa sai fora do nosso eixo e alguma coisa bem estranha nasce rapidamente aqui dentro e a gente perde um pouco o controle ou faz coisas que não deveria fazer, pelo menos ou pensa, né? Aquilo que não deveria pensar. Igreja, no começo desse ano, o ano não começou muito assim, bem em termos de informações da mídia, não é verdade? Essas rebeliões no presídios, tal. Nos 5 primeiros dias do ano, fui em 3 velórios. Mas, obviamente, que são pessoas, assim, Deus, nós nem incluímos isso em notícias más, porque dentro da vontade soberana do Senhor, Ele sabe o que faz, e a gente ora pelos familiares, pelas famílias enlutadas, e assim entregamos. Mas tem notícias que trazem tristeza, peso ao coração. E o caso mais, eu creio que os irmãos acompanharam, foi daquele assassinato em Campinas. Viram? Quem acompanhou essa notícia? Vários, né? Inclusive perto da casa onde o meu sogro mora. Essa notícia foi assim, deu um mal. Aquela criança de 8 anos foi assassinada junto. 8. O ex-marido pulou o muro na festa de Réveillon. Se alguém não ouviu, não. O ex-marido pulou o muro de uma casa na festa da virada do ano. E ele estava bem armado, com bombas pelo corpo, com 2 armas, pistolas e tal. E ele matou em série aí 10 pessoas, 12 pessoas. Todos os familiares. E isso causou muito noticiário. Então, coisas feias. O pastor Charles Swindoll, ele conta no livro dele, e lá nos Estados Unidos acontece também isso, no mundo inteiro, porque o pecado está no mundo inteiro. Então, isso que aconteceu em Campinas, esse crime bárbaro, um crime assustador, triste, muito triste, também acontece em vários lugares do mundo. E o pastor Charles Swindoll falou que lá nos Estados Unidos também acontecem coisas parecidas, talvez piores. Ele falou que uma vez a revista Time, que é uma revista de referência lá, pegou um caso típico desse, como de Campinas, que aconteceu lá, e eles colocaram uma única frase na capa da revista que ele entende ser... Ele falou que os editores foram muito felizes em colocar uma frase de impacto. Colocaram um desenho, algo do crime, uma cena, e embaixo escreveram o seguinte: um momento de ira. Um momento de ira. Foi o que aquela revista Time publicou em relação a um caso que aconteceu ali. Igreja, nessa noite, dentre as boas qualidades de Moisés, que nós já vimos tantas, hoje nós veremos como Deus trabalhou com essa área na vida de Moisés. E como o próprio Moisés, envolvido por um coração pecaminoso, como eu e você temos, pelo menos levantamos nossa mão, teve uma consequência nada boa por essa área que eventualmente queria aparecer. Ela queria surgir. E eu queria já relatar para vocês, de uma forma resumida, o primeiro slide, por favor, Monize. Nós temos lá um termômetro, né, que está enchendo. 5 níveis de ira que o pastor Charles Swindoll trata no livro dele. Primeiro nível de ira é uma leve irritação. Vamos ver se você consegue já identificar até que ponto você chegou no termômetro. Tomara que não no último, né? Ele é marcar esse leve irritação. Logo nós olhamos para os textos bíblicos, tá bom? Vai precisar diminuir aquele ventilador lá. Ninguém fica irritado por isso não, tá? Pelo barulho. Uma coisa prática aqui, né? Igreja, essa leve irritação é marcada por uma sensação do quê? Mal-estar. Provocada por algum distúrbio desagradável.
E ele fala que essa sensação de leve irritação pode ser sentida por um leve congestionamento, ou, por exemplo, como criar filhos barulhentos numa casa pequena. Mas a leve irritação, ela começa a crescer e vai para o segundo ponto. Indignação. Como que ele classifica a indignação? Esse é um nível um pouco mais profundo de intensidade. Ele já leva a alguma reação, a alguma coisa que parece ser injusta ou ilógica. Pode ser aquele torcedor que está na arquibancada, torcendo pelo seu time, e ele vê que o juiz toma uma decisão nada coerente, e ele tenta arremessar qualquer coisa, né? Copinho de água, pedra, enfim. Ele tenta arremessar algo contra o juiz, por exemplo. Então, essa indignação, ela já começa a manifestar um aspecto físico, a vontade de querer resolver já de uma forma assim, impor a justiça. Vamos para o terceiro? Um outro nível de ira, só o terceiro, quarto, quinto, não. Volto para isso. Outro nível de ira é a cólera. É o desejo forte de se vingar. Ele quer revidar ou se defender. Mas nesse estágio, já não é mais possível voltar atrás, porque aquilo já tomou conta dele, da pessoa. Ele já não aceita mais repensar. Ele já colocou uma determinação de que tem que se vingar de alguma forma. Ele foi tomado por esse desejo. Lá na indignação ainda ele pode ser trabalhado, alguém pode falar, não age assim, vai com calma. Aqui ele já está, eu ia usar um termo, não gosto muito, possuído. Ele já está assim, convicto de alguma atitude alimentada pela ira. Vamos para o quarto? Pode piorar? Pode piorar. Fúria. O Charles Swindoll diz que a fúria já inclui uma perda momentânea de controle. Geralmente acontece dentro de casas, entre famílias, especialmente entre marido e mulher. Conflitos domésticos não resolvidos podem manifestar fúria em um ou em outro. A agressão física já faz parte desse sentimento. Sai da razão. É o momento quando a parede branca não é mais branca, mas é verde. E ninguém convence a pessoa disso, porque ela colocou na cabeça, isso é envolvido com agressão física. Coisas incoerentes fazem parte da fala, que podem virar também algo agressivo fisicamente. E por último, raiva. Ixi, alguém falou ixi aí, né? É o quinto ponto. O pastor Charles, ele define que a raiva é a forma mais perigosa da ira, porque ela domina o indivíduo. Ele aspira atos brutais de violência, ele investe tempo pensando em como prejudicar o próximo, ele faz planos para isso. Esse estágio é tão sério, igreja, que especialistas dizem que uma pessoa pode cometer um crime quase sem dar conta do que ele está fazendo, quase sem prestar atenção na intensidade da gravidade que ele está cometendo. Então, de uma forma psicológica, ele está fora de si. Fora de si. Alguns dizem, vocês já notaram em entrevistas do camarada que esquartejou, que matou? Alguns repórteres vão lá entrevistar, alguma coisa tomou conta de mim, algo aconteceu dentro de mim, e no momento de raiva eu fiz isso. Nem percebi o que eu estava fazendo. Então, esse quinto e último ponto chega nessa agressividade. Igreja, eu acredito que até nos assustamos com essas definições, não é verdade? A gente teria talvez outros autores escrevendo de outras formas. Eu estou falando agora do livro do qual eu estou acompanhando. Mas talvez, sinceramente, vamos pensar sobre isso e honestamente, nós nos identificamos com algumas coisas ali. É duro de ver? Mas talvez a gente se identifique com alguns pontos ali. E antes mesmo da gente se dispor em pensar em alguém, ou naquele homem lá em Campinas que cometeu talvez ele se enquadrava assim no quinto ponto lá, tomou aquela atitude horrível, que matou tanta gente,
nós devemos reconhecer que todos nós temos dentro de nós o mesmo potencial para a violência. Mas pastor, não, jamais. Eu nunca pensaria, igreja, sim. A única diferença é a questão do controle. É verdade. Aqueles que entregaram sua vida a Cristo sabem que tem alguém em seu íntimo capacitando a controlar a ira. Pensa naquele momento que você ficou bem nervoso. Aí você pode agora agradecer, obrigado, Jesus. Eu já precisei falar uma vez assim, sorte de fulano que eu sou crente. Você não pensou assim? Sorte daquela situação, ou aquele que te fechou, aconteceu alguma... Sorte que eu sou cristão. Ou bênção, né? Enfim. Mas pense você em alguma circunstância, foi ou não foi o Espírito que habita em nós que nos ajuda a controlar a ira? Igreja, não vamos nos enganar. Se nós tivéssemos liberdade de dar plena vazão à nossa ira, aos nossos sentimentos de raiva, de fúria, nós usaríamos o punho ou alguma arma para machucar os outros. Sim. Então nós temos isso internamente falando que está, mas a ação do Espírito do Senhor é a diferença. Ele nos controla. Então, uma frase que eu queria compartilhar com a igreja. Graças a Deus por isso. Os cristãos possuem dentro de si o Espírito Santo, que trabalha o nosso controle e que ele exerce restrição. Sim, ele exerce restrição. Ele nos... Pensa num dia sem ação do Espírito em sua vida e alguém pisar no seu calo. Você voa. Então, o Espírito, ele serve como uma espécie de autoridade interior. Ele nos diz o seguinte, agora chega, Werner. Aí coloca o seu nome. Agora chega, chega. Ele exerce essa autoridade restritiva dentro do nosso coração. E, igreja, é possível que mesmo sendo um cristão, alguém ainda que lute com expressões violentas de gênio, por exemplo, fica envergonhado, sente culpa, mas na verdade não sabe nem o que fazer a respeito. Vamos crer que pela palavra e pelo poder do Senhor, nós podemos ter controle. Podemos encontrar expressões para a nossa ira sem recorrer à violência, à agressividade, machucar alguém. Se isso não fosse verdade, então a nossa fé seria o quê? Seria inútil. Ela não seria de muito ajuda. Cristo oferece esperança aos que lutam contra a ira. O Senhor vivo é o único que pode apagar as chamas de um temperamento rancoroso. E se a gente falhar em cumprir a nossa parte, nós vamos continuar lutando como aconteceu com Moisés. Em Moisés, eu queria que vocês acompanhassem agora, me ajudando talvez em algumas leituras de versículos, e depois nós vamos para Números, que é o nosso texto principal. Vamos lembrar um pouco de Moisés, dos episódios de ira dele. Abra lá em Atos 7, versos 22 a 24. Se todos puderem abrir, eu acho que seria bom, porque tem uma palavrinha de destaque lá. Atos 7, deixa eu também abrir aqui a minha Bíblia. Versos 22 a 24, eu queria que alguém voluntariamente lesse esses versículos e nós vamos identificar uma palavra aqui. Você vai perceber logo aonde nós estamos caminhando. Atos 7, de 22 a 24. Quem encontrou, por favor, pode ler. Se tem uma palavra ou duas no verso 24, Diego, dentro do que nós estamos conversando, de ira, de raiva, que palavra que você grifaria no seu versículo 24 aí? Vingou. Ele já acertou em cheio. Vingou. Igreja, lembra da ira assassina dele? Quando ele viu um egípcio, lembra da história? Batendo num hebreu. Ele foi lá e resolveu com as próprias? Deus aprovou? Não. O texto fala. Ele se vingou. Esse é um primeiro episódio na vida de Moisés. Lembra quando ele voltou para o Egito, lá na questão das pragas? Ele teve encontros com o faraó. Abra lá em Êxodo 11, 8. Vamos lá para Êxodo.
Esse é um segundo episódio, pelo menos que temos relatado aqui. Êxodo 11, verso 8. Alguém que encontrou, por favor, leia. Temos um outro relato do comportamento de Moisés. Pastor Paulo, está difícil identificar a palavra, ou as duas palavras aqui que mostram o coração de Moisés? Qual que é? Ardendo em ira. Alguém tem outra tradução? Como? Grande ira. Ardor. A minha está furioso. Quem tem furioso aí também? Tem furioso aqui no século 21. Ele estava furioso. Ou ardendo em ira. Agora, uma pergunta, igreja, aqui nesse contexto, quando ele foi falar com o faraó das pragas. Era necessário esse comportamento de Moisés? Deus já não tinha dito que ele iria endurecer o coração do faraó? Não tinha falado? Tinha. É como se Deus já tivesse dito para Moisés, não precisa ficar com raiva. Eu vou endurecer o coração do faraó. Só há um propósito final em tudo isso. Só chegue lá e diga para ele, faraó, você já está condenado. Apenas liberte o povo. Deus não deu autoridade para Moisés aflorar outros sentimentos no coração. O que Moisés tinha que fazer era ir lá e comunicar as pragas. A condenação de Faraó já era determinada pelo Senhor. Mas Moisés não conseguiu fazer somente isso. Ele precisou expressar a mensagem com fúria. E creia, igreja, além da intenção ou do desejo de Deus. Vamos para um outro trechinho que nós nem vimos ainda, mas já é conhecido dos irmãos. Êxodo 32, versos 15 a 19. É um episódio bem conhecido, mesmo que nós não passamos por esse estudo. Êxodo 32, de 15 a 19. Alguém lê, por favor? Obrigado. Se eu perguntasse para o pastor Cid, aonde está a manifestação aí do sentimento de Moisés, no verso 19? Encheu-se. A minha diz aqui, fúria. Essa seriam as palavras que nós poderíamos riscar. A pergunta é, pastor, mas ele não deveria ficar bravo? Igreja, sim. Mas como expressar? Essa é a questão. Aliás, o pastor Cid leu, no verso 16, as tábuas eram o quê? Obra de Deus. Mas pastor, mas ele viu o povo lá com a questão do bezerro de ouro, e o povo lá adorando. Olha, igreja, vamos lidar com algo que vai mexer conosco. Talvez durante toda a nossa vida, nós desculpamos Moisés por esse momento de fúria. Mas não foi assim que Deus tratou. Mas como, pastor? Se a gente estudar os versículos seguintes, nós veremos que Deus jamais aprovou aquilo que Moisés fez. Quer dar uma olhada? Êxodo 34, verso 1. Alguém outro lê agora. Só esse versículo, 34, 1. Que tu, Moisés, conserta o que você fez. É como se Deus dissesse, dessa vez você prepara as pedras, vai aprender. E eu fico imaginando, igreja, vamos nos dar liberdade da nossa mente agora, deveria ser fácil lavrar 2 tábuas de pedra? Com o recurso que tinha na época? Deus mandou Moisés fazer isso. Eu imagino esse homem esculpindo, tentando deixar o máximo parecido com aquelas que Deus preparou, e talvez veio à mente, por que eu fui quebrar? Por que dei vazão? O texto para mim de Êxodo 34:1 é nítido. Moisés, você errou. Você foi longe demais. Agora você vai talhar a outra tábua. Que foi você que quebrou. E não deveria ser algo fácil fazer isso.
Vamos para o texto principal nessa noite, Números 20. Vamos lá abrir a palavra. Já costuramos o nosso pano de fundo, contexto dessa personalidade, Números 20. Hoje nós chegamos naquela parte da entrada em Canaã, quando Moisés tem que ferir a rocha, quando ele tem que falar para a rocha, ele fere a rocha. Eu vou ler o texto, tá bom? Números 20, de 1 a 13. Todos encontraram? Números 20, de 1 a 13. Eu farei a leitura, por favor, atento à palavra, acompanhe na sua Bíblia. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Zin no primeiro mês. O povo habitou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água para o povo, eles se juntaram contra Moisés e Arão. E o povo desentendeu-se com Moisés, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor? Por que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto para morrermos aqui com os nossos animais? Lembra, igreja, essa reclamação já é algo repetitivo, tranquilo, né? Já temos visto isso algo em outros episódios. 5. E por que nos fizeste sair do Egito para nos trazer a esse lugar horrível, lugar onde não há semente, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão afastaram-se da assembleia e foram até a entrada da tenda da revelação e prostraram-se com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Aí tem uma palavra importante, igreja, no verso 8: falareis a rocha diante do povo, para que ela dê as suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Então Moisés pegou a vara de diante do Senhor, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhe disse: rebeldes, ouvi agora. Será que vamos tirar a água desta rocha para vós? Aliás, qual que é a pergunta? Como que está aí? Será que vamos? Quem que tirava a água da rocha? Moisés ou Deus? O contexto aqui é forte. 11. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água, e a comunidade e os seus animais beberam. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: não fareis esta comunidade entrar na terra, ou este povo entrar na terra que lhes dei, porque não acreditastes em mim, santificando-me diante dos israelitas. Estas são as águas de Meribá, pois ali os israelitas confrontaram o Senhor, que nele se mostrou santo. Igreja, aqui é quando cai o pingo que enche o copo. Aqui é quando cai o pingo que enche a taça. Nós temos nesse texto o relato da morte de Miriam, nós temos a reclamação por falta de água, e nós temos a providência de Deus, solução dada por Deus. Fale a rocha, falareis a rocha. Mas nós temos um problema aqui. Onde Moisés, você consegue enxergar no texto, onde Moisés teve permissão para fazer um discurso raivoso como ele fez aqui? Áspero. Aliás, a minha Bíblia aparece no verso 10, rebeldes. Como está na sua Bíblia? É isso mesmo? Ele chama o povo de rebeldes. Tem outra tradução diferente? É isso? De onde veio essa autoridade dele? Da ira. Da ira. Igreja, não vamos nos enganar. Moisés estava transbordando de hostilidade. Aliás, quando diz aqui que eles vão se prostrar com o rosto em terra, para mim Moisés estava assim, queimando por dentro, pela reclamação do povo. Ele estava assim já muito tenso, reagindo aqui em caso depois, sem fé. Ele pega o cajado e prega um sermão severo. E ainda, igreja, eu entendo isso, que há uma insinuação aqui de blasfêmia. Nós vamos tirar água, está no verso 10. Será que vamos tirar a água dessa rocha? Ele tirou Deus do projeto, da solução. Não é Deus quem dá a ordem para que a água saia? A lição, igreja, que nós temos é que quando nós cedemos à ira, praticamente perdemos a razão.
Bom senso é deixado de lado e nós nos deixamos nos levar pelas emoções descontroladas. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele feriu, bateu na rocha, está no verso 11. Igreja, eu acredito que lendo e relendo e revendo essa história de Moisés, você já tenha pensado, já aconteceu comigo, viu? Acho que talvez com você, nossa, mas Deus foi muito severo com Moisés. Depois de tudo, você já pensou assim também? Já pensou? Pensou já, né? Mas Deus, menos Deus. Pega tão pesado com Moisés não, né? Olha, ele guiou o povo, ficou no deserto 40 anos, tá bom, ele matou um egípcio, mas o Senhor ensinou para ele, né? Ele foi lá, anunciou as pragas, tá bom, que ele falou coisa que não devia para o faraó, mas agora, né? Tá aí, pertinho de Canaã. Ah, Deus, muda essa ideia, né? Muda esse plano. Ele só bateu na rocha, Deus. Aliás, ele foi provocado. Não foi. Deus, eu estou lembrando, não foi só culpa dele, ele foi provocado. Então a ira dele. Igreja, se a gente tivesse tempo e fosse lá para Deuteronômio, nós não vamos. Nós veremos que Moisés orou pelo menos 3 vezes para que Deus modificasse essa sentença. Sabe qual foi a resposta de Deus? Não. Não. Deus disse, eu não vou mudar a sentença. Igreja, Deus tolerou a ira de Moisés, trabalhou pacientemente com ele, Deus poliu Moisés, Deus moldou Moisés, e Moisés deixou a sua ira o quê? Explodir. E Deus continuou tolerando, até que ele disse um dia, Moisés, chega, agora basta. Agora basta. Igreja, eu queria tirar lições para nós hoje, em relação a Números 20. Agora é uma parte bem prática para nós. Aliás, antes disso, alguém abre, por favor, em Tiago 1, verso... Deixa marcado com números, em números, porque nós vamos voltar. Mas alguém abre lá em Tiago 1, versos 19 e 20. Geralmente, nesse versículo, nesse contexto, a gente só se dedica ao versículo 19, não é verdade? Alguém lê 19 e 20, por favor. Tiago 1, 19 e 20. Esse verso 20, ele não está descendo para nossa garganta. A ira do homem não produz a justiça de Deus. O que nós temos aqui, que a Darlene leu, que você acompanha na sua Bíblia, a nossa ira não ajuda a testemunhar do Senhor. E parece que Deus leva isso a sério, lá em Tiago e aqui em Números. Bem lá no fundo, Moisés devia ter consciência que seu temperamento raivoso não poderia servir a causa de um Deus santo. Então eu diria aqui com muita convicção, você que gosta de expressar alguns sentimentos em rede social, escrever assim, eu vou agora botar ordem e vou extravasar um sentimento, você pode ter certeza de quem está lendo do outro lado não está pensando, mas que santidade dessa pessoa. Mas ele está expressando um amor incondicional para com Deus e para qualquer outra coisa, menos isso. E talvez tem gente pagando mico, achando que está promulgando a justiça, e não é nada disso. Igreja, as nossas extravasamentos de ira podem mostrar qualquer coisa, mas não que eu estou servindo a um Deus santo. Menos isso. 3 lições de Números que nós podemos tirar nessa noite. Um ato, acho que pode dar mais um enter, viu? Tem um desenho aqui. Vamos ler juntos? Um ato de desobediência tem origem na incredulidade. Coloque os seus olhos em Números 20, 12. Não fareis essa comunidade entrar na terra que lhes dei, por quê? Não acreditastes em mim. Igreja, Deus disse que Moisés o desobedeceu porque não creu nele. E igreja, quando nós conhecemos a vontade de Deus, mas de uma forma deliberada, livre,
espontânea, conhecemos a vontade de Deus, é aqui, mas eu escolho deliberadamente seguir noutra direção. Creia, estamos sendo incrédulos. É ou não é verdade? Eu sei que Deus me quer ali, mas eu vou por aqui. Manifestação de incredulidade. É como se disséssemos ao Senhor: eu não creio, Deus, que o seu plano seja melhor para mim. Mas, pastor, eu jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa, mas nós agimos como? Na verdade, igreja, você? Mas, pastor, isso não vai sair da minha boca. Mas estamos, talvez, mostrando como se fosse. Dissemos a Deus: eu não creio. Moisés estava manifestando, não em palavras: eu não creio, Deus, que o seu plano seja melhor do que o meu. Eu vou lá na rocha e fez e bateu. Não falou para a rocha. Nós podemos ficar tão zangados e tão decididos em fazer a nossa vontade que nós bloqueamos o plano melhor de Deus para nós. Bloqueamos. Primeira lição que nós temos, o ato, e eu sei que é duro ler isso, mas o ato de desobediência tem origem na incredulidade. Segunda lição. Vamos ler juntos? Um ato de desobediência mancha a glória de Deus. Dá uma olhadinha no verso 12 novamente. Outra frase. Porque não acreditastes em mim. Lá no finalzinho, qual que é a última frase? Santificando-me diante dos israelitas. Em outras palavras, Deus disse o seguinte: Moisés, você manchou a minha santidade. Você incentivou o povo a se esquecer que eu sou um Deus santo. Eu creio que isso é forte para a gente, viu, igreja? Aliás, eu creio que esse seja um dos pontos mais destacados nesta noite. Como o meu comportamento pode mostrar Deus ou não? Dá para captar isso aqui no versículo? Como Deus está falando para Moisés: Moisés, como o seu comportamento não me mostrou? Como o seu comportamento não revelou um Deus santo perante a comunidade? E, igreja, e como Deus leva isso a sério, como nós lemos lá em Tiago, que a Darlene leu, a ira do homem não manifesta a justiça de Deus. E eu creio que Deus, como acontece aqui, em Números, Deus pode nos privar de bênçãos quando o nosso orgulho, nosso ego, a nossa ira, a nossa raiva, ela é manifestada. Deus pode nos privar de bênçãos, sim, e Ele faz isso. E o que mais eu temo, igreja, como nós temos um potencial para manchar a glória de Deus, para ofuscar, e como Deus se entristece com isso. E aliado a isso, vem o ponto 3, que é um pouco mais forte. Vamos ler? Os atos de desobediência, mesmo que perdoados, resultam em consequências. O que nós temos no verso 12? Mais para o comecinho. Não fareis esta comunidade entrar na terra. Igreja, Deus perdoa o pecado. Cada vez que ele é confessado. Sim, nós cremos na palavra. Se com a tua boca confessares, enfim, nós cremos nisso. Mas as consequências terrenas do pecado podem ser difíceis e penosas, e elas são. O pastor Sam Williams, o meu coordenador lá na pós-graduação, coordenador também da Pamela, da Vivian, ele nos ensinou o seguinte, que nós podemos orar sobre isso. Ele falou: irmãos, vem consequência sobre os nossos atos de desobediência, mas ainda Deus, em sua misericórdia, Ele permite que você ore da seguinte forma: Senhor, ajuda-me a lidar com as consequências das minhas escolhas erradas. Dá força para mim lidar com as consequências das minhas escolhas erradas. Igreja, eu queria trazer uma reflexão a nós aqui nessa noite. O que nós daríamos para voltar atrás em algumas atitudes? Pense em você agora. Alguma coisa que você fez e você fala: se eu pudesse não ter feito isso.
que você daria? O que Davi faria para poder voltar atrás naquele terraço? Lembra da história? Observando Batseba, quando ficou alimentando os olhos, mente e coração. O que ele daria para falar, se eu não tivesse ido para aquele terraço naquele dia? O que o rei Uzias, por exemplo, daria para voltar aquele dia que ele entrou de forma intempestiva no templo, causando confusão, empurrando os sacerdotes de Deus para oferecer um sacrifício proibido? O que ele daria para não fazer isso de novo? O que Pedro daria para não negar Jesus? O que Moisés daria para voltar atrás e só falar para a rocha? O triste fato, igreja, e é triste, o triste fato é que não dá para voltar para trás. Não dá. Ninguém pode. Aliás, a Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, também nós colhemos. Colhemos. Mas eu creio, igreja, e pela palavra, pelo que já vivemos, que nós podemos tomar novas decisões. Talvez nessa noite a gente possa dizer, eu não quero que meu testemunho por Jesus Cristo seja destruído por um único momento de fraqueza da minha carne. Eu não quero que o momento de raiva, de amargura, de ódio, de fúria, do que nós vimos ali, talvez de orgulho mesmo, raiz está no orgulho, na arrogância, lance uma sombra sobre uma vida de caminhada com o meu Senhor. Eu não quero que pessoas enxerguem em mim outra coisa a não ser Cristo. Eu não quero que momentos de perturbação possam manchar a santidade do meu Deus. Eu quero finalizar com 2 versículos. Abra em Salmo 19. Todos podem fazer isso. Salmo 19. Eu queria que nós temos uma reflexão oportuna para essa noite, para esse começo de ano. Você já expressou aquela frase curta, mas que ódio. Já, né? Não faz mais isso não, tá bom? Não deixe o coração tomar essa autoridade sobre a palavra do Senhor. Salmo 19, 13. O que diz aqui? Quem quer ler? 19, 13. Bem alto. Também da soberba guarda o teu servo, para que não a sedoreie, e vós sereis sinceros e carinhosos, e grande transgressão. Me perdoa, Léo, eu vou ler aqui no século 21, talvez uma linguagem um pouco mais assim, enfim. Guarda também o teu servo da arrogância. E tem uma frase fundamental em seguida, qual que é? Para que não me domine. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Alguém tem a Bíblia viva aqui na igreja? Alguém trouxe? Sabe o que a Bíblia viva diz? Não deixes que eu seja dominado pelo orgulho. Assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Claro, né? E escaparei de cometer grandes pecados. Vai lá para o Salmo 103 agora. Salmo 103. Versículo 12. Quem encontrou, por favor, Salmo 103, verso 12. Iberg, Ocidente do Oriente é longe, né? Pontos extremos. A comparação qual que é? Assim como eles se distanciam, eu quero que o Senhor afaste de mim as nossas transgressões. Afasta de nós, afasta. Eu tenho uma oração final. Eu nunca quase publico oração ali, mas sim uma frase. Mas essa eu queria que nós olhássemos. Eu vou ler, acompanhe com os seus olhos. Senhor, proteja-me de estragar tudo num horrível momento de raiva ou cobiça. Quando o Senhor disser para falar à rocha, irei falar e não bater. E que a água que fluir
sair da obediência, refresque a mim e aos que estão perto de mim. Dá para falar amém? Amém, igreja? Quando o Senhor disser para a minha vida, estou falando de uma forma figurada agora, fale a rocha, Senhor, que eu fale. Que eu não seja tomado por ira, momentos desagradáveis, desconfortáveis. E que a água que sair, fluir, e essa água vem da obediência do Senhor, ela seja de fato para refrescar a minha vida e aos que estão perto de mim, para que a santidade de Deus apareça. Glória de Deus apareça. Vamos orar sobre esse assunto agora, igreja. Vamos fechar os olhos, curvar a nossa mente. Ira, raiva, desejos, ódio, desejos incontroláveis. Coloque o seu coração perante o Senhor, como eu já fiz em casa e faço agora, você faz também. O Senhor me livra do pecado desses sentimentos. Talvez você tenha que orar como o salmista diz no Salmo 19, não deixes que eu seja dominado pelo orgulho. Assim eu ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Talvez o que o salmista falou é a sua oração nessa noite. Senhor, eu vejo tantas coisas boas em Moisés, mas essa parte do gênio dele, do temperamento, o Senhor trabalha em minha vida. Coloque em oração, Deus, eu não quero que o meu testemunho por Jesus Cristo seja manchado por um único momento de fraqueza na minha carne. Eu não quero ser tropeço para ninguém, para a fé de ninguém. Eu não quero que o momento de raiva lance sombra sobre a minha caminhada com Cristo. Eu não quero que as minhas amarguras, as minhas tristezas lancem sombra sobre a minha fé. Trabalha com a minha vida. E que 2017 seja marcado por um coração mais calmo, misericordioso. Me dê mais olhos de misericórdia e menos olhos de julgamento. E que Cristo seja conhecido através de mim. E o Senhor honrado e glorificado. Eu creio que o plano do Senhor seja o melhor para a minha vida. Eu creio. Diga isso. Coloque isso em oração. Eu quero crer intensamente no Senhor. E saber que o plano do Senhor é o melhor para mim. Senhor Deus, a tua palavra, a própria palavra diz que ela é espada. E que ela penetra e mexe com o nosso ser. Então, ó Deus, que nessa noite o teu Espírito esteja trabalhando em vidas aqui dentro, como o Senhor tem feito comigo e está fazendo, e com outros irmãos que estão aqui. E se pessoas chegaram aqui, ó Deus, carregadas de si, que saiam cheias de Cristo, do Santo Espírito do Senhor, para a glória de Deus. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos. De desejo desenfreado de tomar decisões, mas que a nossa inclinação seja sempre mostrar mais do Senhor e menos de nós mesmos. Que o Senhor enxergue uma igreja de paz. Zelosa, sim, preocupada, sim, com essa doutrina, com as coisas do Senhor, com uma vida mais santificada, mas, ó Deus, não permitindo que os nossos acessos de ira, de raiva, de qualquer outra coisa venha manchar a nossa caminhada de fé com Cristo Jesus. Guarda-nos. Fortalece o nosso coração mais piedoso na presença do Senhor. Oramos pedindo, sim, encarecidamente. E o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.